A Santa Paz de Deus, Irmandade, céu com amém, as santas e fiéis saudações. Meu nome é Irmã Madalena, sou de Ferraz de Vasconcelos. Sinto de gravar um testemunho do canal Comunhão com Deus. Irmandade, eu já gravei um testemunho, esse é o segundo. Não sou muito de testemunhar, procuro, às vezes fico me retendo muito, mas eu faço quando o Senhor dá força e empenho para fazer essa parte. Irmandade, primeiro testemunho que eu deixei no canal Comunhão com Deus, relatado para a Irmandade, foi a respeito de uma perseguição muito grande que meu filho passou e passei juntamente com ele, e foi um bom tempo de choro, de lágrima, de luta, de aflição, mas agradeço a Deus que na hora certa o Senhor veio ao nosso encontro, colocou a vida do meu filho em liberdade, a minha também. Eu engrandeci o nome do nosso Deus, porque só Ele podia ter feito o que Ele fez, o livramento que Ele fez, de ter espaventado uma pessoa tão má da nossa vida, porque a gente não tinha feito nada para a pessoa, Irmandade, e foi assim, foi uma perseguição do adversário mesmo, que perseguiu meu filho, e eu como mãe fui tomar as dores, né, e comecei a ser perseguida também, mas agradeço a Deus que o Senhor colocou a nossa vida em liberdade, e fiquei de contar mais testemunho, Irmandade, e hoje o Senhor trouxe no meu coração algumas obras que Deus fez na minha vida. Quando meu filho era pequeno, o Senhor converteu meu coração, achou graça de me revelar em pessoa, Irmandade. O Senhor falou comigo em pessoa, o Senhor me orientou esse caminho santo e me fez conhecer essa graça. Eu agradeço a Deus, porque desde o ventre da minha mãe o Senhor já me guardava. Quantas coisas, Irmandade, aconteceu comigo quando eu era pequena. E em tudo, o anjo de Deus me guardou. Foram coisas bem pesadas, Irmandade. Só que essa parte, uma outra oportunidade eu vou relatar para a Irmandade, mas agradeço a Deus porque o Senhor me guardou desde o ventre da minha mãe. Irmandade, o testemunho que eu sinto de relatar é também a respeito de uma obra de suprir necessidade. Quando minhas crianças eram pequenas, o Senhor me chamou nessa graça, a gente passava por muita dificuldade. O pai dos meus filhos vivia jogado na sarjeta, Irmandade, bebia, usava droga, não cuidava da gente. E eu trabalhava como diarista. Ele estava até fora de casa, vivia mais jogado na rua do que vivia para a família. E eu trabalhava de diarista como eu trabalho até hoje. Deus me deu graça e me deu o dom de cuidar da casa das pessoas com zelo. E só, Irmandade, que para começo comecei a trabalhar de diarista e a gente começou a passar muita necessidade, porque não tinha todos os dias, todos os dias de trabalho eu não tinha. Eu tinha, uma semana eu tinha 2 dias, na outra semana eu já não tinha. E assim a gente ia levando a nossa vida e Deus cuidando de nós. E aí, Irmandade, teve uma certa vez que eu ia fazer uma diária de uma faxina na sexta-feira. E por nós passar muita necessidade, sempre assim tinha, mas sempre era muito contadinho, Irmandade.
Certa vez, uma moça que eu fazia as diárias para ela, fazia uma diária para ela. Ela, ela pediu para mim se eu não podia ir na casa dela pelo menos umas 2 vezes na semana para poder cuidar de uns gatinhos que ela tinha, Irmandade, porque ela ia viajar, ia ficar uns dias fora e precisava ir lá cuidar daqueles gatinhos, recolher a sujeirinha que eles faziam, colocar comida. E eu falei que eu podia ir, né? E na época, Irmandade, eu me lembro que ela me deu R$ 23 na época. Isso já tem muitos e muitos anos. Meus filhos eram tudo pequenininho, hoje meus filhos já estão com 30 anos. E, Irmandade, eu peguei aqueles R$ 23, eu vim embora para casa, eu comprei um pouco de areia, porque a casa que eu moro hoje ela está reformada, né? A gente fez aqui o que deu para fazer, o que Deus preparou, mas na época a Irmandade era um cômodozinho só e a parede era rachada, a gente colocava assim o braço entrava praticamente na parede, tal, o grande era o vão, era um rachado assim na parede de fora a fora, e eu sempre tinha receio do telhado cair sobre as minhas crianças, sobre a gente dentro de casa, principalmente sobre as crianças. E a Irmandade, eu fui, peguei aqueles R$ 23 que ela me deu e eu comprei um pouco de areia. Encostei no quintal, deixei encostado, porque eu pensei assim que Deus preparar, eu vou pegar mais um dinheirinho, eu compro um pouco de cimento e tento ver se eu consigo ver alguém para fechar esse buraco da parede, né? Esses rachados. E, e a Irmandade, eu comecei a cuidar daqueles gatinhos dela. E na semana que eu comecei a ir cuidar dos gatos dela, eu olhei na minha panela, tinha um pouquinho de arroz cozido. Eu fui, eu tinha que cuidar daqueles gatinhos dela. É quarta e quinta-feira. E aí, Irmandade, na sexta-feira eu ia fazer uma diária de faxina para uma outra pessoa. Então, quarta e quinta eu tinha que cuidar daqueles gatinhos. E eu olhei, tinha um pouco de arroz na panela, que dava pra gente almoçar, jantar. E fui na lata, tinha mais um pouquinho de arroz. E peguei, fechei a lata e fiquei pensando, Irmandade. Falei assim, na quarta-feira, que eu ia sair já para olhar aqueles gatinhos. E ela não morava aqui perto de mim. Eu tinha que andar mais ou menos 1h40 para ir até a casa dela. E aí, Irmandade, eu, eu peguei e abri a lata, tinha um pouquinho de arroz para fazer na quinta-feira e na quarta-feira tinha um arrozinho da panela que dava para a gente comer, né? Eu, as crianças. E na sexta-feira eu ia trabalhar, fazer uma diária, não tinha um arroz para deixar para as crianças. E aí, Irmandade, eu, antes de sair na quarta-feira para cuidar dos gatinhos, eu fiz uma oração. Eu dobrei meu joelho e falei com Deus. Falei, Senhor, eu tô indo olhar os gatinhos. A menina que me pediu, me deu uma, uma quantia em dinheiro, mas eu tive que comprar areia para poder arrumar as paredes da casa, que tá caindo. E o arroz que eu tenho na panela, Senhor, dá para comer hoje? Tem mais um pouquinho na lata, que dá para fazer, no caso, amanhã, quinta-feira. E falei para Deus, Senhor, na sexta-feira
eu vou fazer uma diária para uma pessoa e aí já dá para mim comprar um pacote de arroz. Aí eu falei para Deus na minha oração, Irmandade, eu falei, Senhor, para hoje, quarta tem, para quinta tem um pouquinho, mas para sexta não tem para deixar para as crianças. E no meu serviço, as pessoas me dão um prato de comida. Mas como que eu vou comer, Senhor? E saber que meu filho está em casa e nenhum arroz para eles eu vou deixar. Aí eu falei para Deus, Irmandade, eu falei, Santo Deus, se for, Senhor, da tua vontade, prepara um pacotinho, 1 quilo de arroz para mim poder fazer na sexta-feira para deixar para as crianças. Toca no coração de quem tem, Senhor, para me dar esse pacotinho de arroz de 1 quilo, ou prepara como o Senhor achar graça, porque eu deixando esse arroz na sexta-feira para eles comer pronto, eu, quando vim da diária que eu vou fazer, já dá para comprar um pacote de arroz. Irmandade, eu agradeço a Deus que eu fiz essa oração e saí. Fui olhar aqueles gatinhos, andei 1 hora e 40 minutos mais ou menos, Irmandade, porque eu moro em Ferraz de Vasconcelos e essa moça que pediu para mim cuidar dos gatinhos dela, ela mora em Poá. E daqui lá, a pé, pelo menos eu faço dentro de 1 hora e 40 minutos, mais ou menos. Aí, eu fui a pé, cheguei até a casa dela, cuidei dos gatinhos, limpei, dei água. E quando eu tava voltando, Irmandade, eu ia pegar uma outra rua para ver se ficava mais perto e se eu gastaria menos horas para ir e vir pelo aquele caminho. Mas eu agradeço a Deus, Irmandade, que foi a força de Deus que me tomou e não me deixou fazer aquele caminho, mas me fez fazer um trajeto. O mesmo trajeto que eu fui, Deus pôs no meu coração que eu voltasse pelo mesmo caminho. E aí eu estava subindo uma rua, Irmandade. Tava frio, não tinha ninguém na rua. Eu estava subindo uma rua. Eu estava na calçada subindo e não tinha ninguém na rua, Irmandade. Ninguém, estava muito frio. E quando eu comecei a subir aquela rua que eu cheguei na metade da rua, eu deparei com uma sacolinha na minha frente, assim na calçada, na minha frente. Eu dei de frente com uma sacolinha e aí eu parei e fiquei olhando para aquela sacolinha, Irmandade, e de repente bateu um vento forte, deu um vento assim, e o vento abriu as duas abas da sacola, era uma sacolinha de plástico. E o vento abriu abriu as duas abas da sacola, o vento. E no que eu olhei dentro daquela sacola, Irmandade, tinha um pacote de arroz de 1 quilo. Eu olhei assim aquele pacote de arroz e eu falei assim, Senhor, isso é um pacote de arroz de 1 quilo. Aí, Irmandade, na hora entrou um temor, eu falei, não, eu não vou mexer não, talvez alguém perdeu. Mas, Irmandade, eu senti a força de Deus em tomar e o Senhor falar para mim assim, você lembra que você saiu da tua casa? Você me pediu para que eu preparasse 1 quilo de arroz para você deixar para suas crianças na sexta-feira, que na volta você iria fazer uma diária e você já compraria um pacote de 5 quilos. Você me pediu 1 quilo de arroz. Você falou para mim que era para mim preparar como eu achasse graça ou tocar no coração de alguém que tivesse para suprir. Mas eu preparei como eu achei graça. Eu coloquei o meu anjo para que ele viesse e colocasse esse pacotinho de arroz no seu caminho. E eu fiz do jeitinho que você me pediu. Você me pediu 1 quilo de arroz e tá aí. Leva esse pacotinho de arroz, esse quilo de arroz para tuas crianças. Eu peguei a Irmandade, aquela sacolinha, e saí numa alegria tão grande, tão grande, tão grande, que eu vi que foi o anjo de Deus que o Senhor
se usou para colocar aquele pacotinho, aquela sacolinha com pacotinho de arroz, de 1 quilo, Irmandade, no meu caminho. Eu vim numa alegria tão grande, e na sexta-feira eu fui trabalhar e consegui deixar o arroz cozido para meus filhos comer. Eu agradeço a Deus, Irmandade, que isso foi um dos primeiros sinais que o Senhor fez na minha vida, depois que o Senhor me converteu neste caminho. Agradeço a Deus, Irmandade. Mais uma obra eu sinto de contar, mas vou procurar contar bem rapidinho para não tomar muito tempo. Irmãos, eu agradeço a Deus porque aqui é onde eu moro, eu já moro aqui, tem mais de 29 anos que eu moro aqui eu criei meus filhos, tudo pequeno. Aqui era um cômodo pequenininho, Deus me deu graça de levantar, fazer um sobradinho pequeno, mas é um sobradinho simples, mas foi o Senhor que me deu graça de fazer aos poucos, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, fui fazendo. E aqui, Irmandade, do lado, aqui onde eu moro, do lado tinha uma vizinha. E essa moça, era uma senhora, Deus recolheu ela. Ela chamava Adriana. E, Irmandade, vou citar o nome porque ela já faleceu, Deus já recolheu ela. Então, Irmandade, Deus permitiu de a gente testemunhar ela, né? E tudo, Irmandade, começou assim, eu estava aqui dentro da minha casa, era um cômodozinho só, minhas crianças eram pequenas, e eu estava dentro de casa e eu sentia a voz de Deus me apertando para me sair para fora. E antes disso, Irmandade, voltando um pouquinho atrás, a filha dela estava com uma enfermidade e eram umas feridas, Irmandade, o corpo todo cheio de ferida, e atrás da orelha da menina tinha um caroço muito grande. A menina não conseguia usar roupa, o corpo dela minava água, pus, sangue. A menina não conseguia nem colocar o chinelinho no dedo, porque não tinha lugar mais para sair ferida na criança. E, salvo engano, ela tinha, acho que uns 5 anos. E a mãe dela, que é essa minha vizinha, morava aqui do lado, que Deus recolheu, ela, um dia eu estava do lado de fora, fui recolher roupa, e ela me chamou, falou para mim assim, ela não era batizada ainda, ela era testemunhada, e ela falou assim, irmã, o que que eu faço? Eu já não sei mais o que fazer com a minha filha, eu já levei no médico, já dei banho com vários tipos de erva, que me ensina, tudo que é mato que me ensina para fazer banho eu faço, e essa menina não sara, febre alta, e o corpo minando água, sangue, Irmandade, até o olho, em cima do olho da criança tinha ferida, era muita ferida no corpo inteirinha, e era uma ferida que não cicatrizava, quando saía uma, já saía outra, e estourava, era uma bolha de água, depois começava a minar água, pus, sangue, e ela sofreu muito com essa menina durante um tempo, e ela recorreu à medicina e não conseguiu, né, fazer com que a menina ficasse bem, e as ervas que ensinavam ela, vários tipos de mata, ensinavam ela a fazer o banho na menina e nada de sarar, e a menina sofrendo muito, Irmandade. Não tinha um lugar no corpo da menina que não tinha uma ferida, não tinha um lugar que não minasse sangue e pus e água. E um dia ela falou para mim, me chamou e falou assim, Madalena, irmã Madalena, eu não sei mais o que fazer com a minha filha, porque já fiz tanta coisa no Sara e é um sofrimento tão grande. E ela, assim, muito desesperada, Irmandade, como mãe, ela falou para mim assim, irmã, você acha que se eu chamar algum irmão, alguma irmã que serve a Deus na congregação para vir orar pela minha filha, para ver se Deus liberta ela, você acha que eles vêm? Irmandade, era muito nova de caminho, não, aliás, nem até hoje eu não sei, mas assim,
na época, Irmandade, sem entendimento nenhum, eu falei para ela, eu falei assim, olha, ô Adriana, pelo que eu sei, pelo pouquinho que eu sei, que eu não sei nada ainda da igreja, sou nova convertida, mas pelo pouco que eu sei, é, uma oração eles não negam para ninguém, né? O povo de Deus, a congregação, a gente não nega para ninguém, mas a gente tem que sentir da parte de Deus, né? E ela falou assim: ah, tá bom. E aí ela pensou que se passasse alguém aí na frente da congregação, ela chamaria para orar pela filha dela. E nisso, mandado, eu respondi assim para ela, que uma oração não se nega para ninguém, e que se sentisse da parte de Deus, viria orar pela menina. Eu entrei para dentro, Irmandade. Entrei, vim fazer meus afazeres, cuidar das minhas crianças, que era só eu e eles. Meu marido era jogado na sarjeta. E aí, Irmandade, passou-se o dia. Quando foi de tardezinha, eu senti o Senhor me apertando. O Senhor começou a me apertar. O coração começou a palpitar, palpitar. E eu não sabia o que era. E eu falava: meu Deus, o que o Senhor quer de mim? Senhor, o que é para me fazer? O que é para me fazer? Eu fiquei, Irmandade, sem saber o que fazer. E eu pedi, eu falei: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, Senhor? E eu escutei a voz de Deus falando para mim assim: filha, a irmã aqui do lado pediu para que se passasse, perguntou para você se passasse alguém e me serve na congregação cristã do Brasil, fizesse uma oração para a filha dela, se passasse alguém da congregação e ela chamasse, se eles viriam fazer uma oração para a criança. E você respondeu para ela, e você é minha serva, você é batizada, vai lá orar pela criança, porque eu vou fazer uma obra. Mandade, eu fiquei com medo, me deu um apavoramento tão grande que eu nunca tinha feito isso. Meu Deus, só Deus sabe como que eu fiquei. Eu entrei várias vezes no banheiro, saía, entrava, saía, e eu falava: Senhor, tem misericórdia de mim, não sei nem orar, Senhor, tem misericórdia. E aí, Irmandade, o Senhor mandou pegar o inário, eu peguei o inário, e quando foi os pontos de doutrina atrás, no inário, está escrito aquela parte assim: a oração da fé salvará a doente, né? O Senhor me mostrou aquela parte. E aí, Irmandade, o Senhor começou a me apertar muito, 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 até que eu não aguentei, eu chamei a minha filha pequena. Falei para minha filha, na época era pequena, hoje ela é casada, mas na época era pequena, eu falei: filha, vamos ali comigo, vamos ali com a mãe da Adriana, vamos fazer uma oração para Natasha, né, que é a filha dessa Adriana, né, testemunhada que tinha pedido oração. Aí o Senhor tá mandando a gente ir lá orar por ela. E a Irmandade, eu peguei o véu, peguei minha filha, fui, ela do lado aqui, do lado da minha casa, peguei e chamei ela, e ela abriu o portão, aí eu falei assim: irmã Adriana, Deus mandou vir orar pela tua filha, e se você crer, o Senhor vai libertar a sua filha. E a Irmandade, ela, na hora, ela catou o véu, jogou na cabeça assim, e ela falou: vem, irmã, eu creio, eu creio, eu creio, irmã, vem, vem, eu creio que o Senhor pode libertar minha filha. E a Irmandade, nós prostramos o joelho no chão e fizemos uma oração simples, eu, a minha filhinha e ela. E o Senhor me deu oração, apresentei a criança na mão de Deus. E terminou a oração, saudei ela e vim embora para minha casa. E aí começou uma luta muito grande, que o inimigo sentou no meu ombro e começou a me atribular, dizendo que eu tinha ido de mim mesmo, que eu ia passar vergonha. Mas eu falei: Senhor, eu tenho certeza que foi o Senhor que me mandou mandar de... Eu pedi a Deus, falei: Senhor, faz uma obra que teu nome será glorificado. E aí passou-se o restante da tarde, aí veio a noite, no outro dia de manhã, Irmandade. Era mais ou menos umas 9 horas, salvo engano. A menina dela apareceu ali no muro, começou a me chamar: irmã Madalena, vem aqui, vem aqui, vem aqui. E eu peguei, abri a porta e saí no quintal. E a hora que eu olhei, Irmandade, ela olhou para mim e levantou, esticou os bracinhos assim, a mãozinha,
o muro era baixo, dava para ver ela quase tudo, e ela esticou o bracinho, a mãozinha, passou a mão no rosto, falou: Olha, irmã, eu não tenho mais nada, olha a minha pele, tá limpinha, irmã, tá limpinha, tá limpinha. Deus me libertou depois daquela oração de ontem. O Senhor me libertou, não tenho mais nada, olha a minha pele, não tem nem marca, irmã. Já posso colocar meu chinelinho, porque ela não conseguia colocar os dedinhos no vão do chinelo, Irmandade. Ela já posso pôr meu chinelinho, irmã, não tem nem marca mais no meu corpo, não tem nada, 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 irmã. Depois daquela oração que foi feita aqui ontem, o Senhor me libertou. Irmandade, o Senhor passou com uma obra, colocou a criança em liberdade, a pele dela, o rosto dela estava brilhando, Irmandade, aquele caroço que estava atrás da orelha dela desapareceu, e todas aquelas feridaiadas do corpo daquela criança, Irmandade, desapareceu, desapareceu. O Senhor fez essa obra de libertação, e o nome de Deus está sendo glorificado. Irmandade, só mais uma obra que também sinto de contar, porque aproveitar a oportunidade que eu estou gravando esse áudio, Irmandade, eu vou relatar só mais uma obra que Deus fez com a mãe dessa menina, antes da gente testemunhar ela não servia a Deus, ela passava uma luta muito grande, porque o esposo dela, a Irmandade, tinha o vício do jogo, ele sempre foi um ótimo pedreiro, as casas mais bonitas aqui da rua, Irmandade, foi ele que fez, sabe, um ótimo pedreiro, assim, de mão cheia, e, e o dinheiro que ele pegava, Irmandade, das casas que ele fazia, ele colocava muito pouco dentro de casa, e o restante era só para o bar. Não era vício de bebida, irmã, mas era Irmandade, mas era vício do jogo. Ele tinha um vício do jogo e o dinheiro dele era tudo para jogo. E ela sofria muito com isso, ela era muito oprimida com isso. E o tempo foi passando, passando. Certo dia, Irmandade, eu estava dentro de casa, saí para fora de tardezinha para recolher minha roupa, porque eu tinha lavado muita roupa das minhas crianças, o varal estava cheio. Eu saí para fora para recolher. E aí, Irmandade, eu comecei a recolher a roupa e o Senhor falou comigo assim: eu vou trazer um hino dentro do teu coração e você canta com toda a tua força da tua alma. E eu, Irmandade, eu não hesitei. O hino começou a vir na minha mente, eu comecei a cantar, 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 cantar. Até hoje, o Senhor nunca me deixou lembrar o número desse hino, Irmandade. Eu comecei a cantar. E aí comecei a cantar o hino da congregação, comecei a cantar muito alto, recolhendo as roupas. Aí peguei, acabei de recolher todas as roupas, entrei para dentro, terminei de cantar o hino, entrei para dentro e passou-se o dia, Irmandade. Quando foi uns dias depois, eu estava saindo, eu ia em algum lugar aqui perto de casa e eu estava saindo, aí ela me parou na frente, ela estava saindo no portão dela também, e ela falou para mim assim: Ô mulher, peraí, porque a amizade da gente era só de oi, 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 sabe? Não tinha, assim, aquela comunhão, porque ela não servia a Deus e também era muito oprimida, vivia muito no canto dela, então a nossa amizade era só de oi, como tá, tudo bem, era só isso. E aí quando eu estava saindo, ela apareceu ali na frente do portão dela e ela falou para mim assim: Ô mulher, vem cá, preciso falar com você, vem aqui, vem aqui. Aí eu fui, eu falei para ela assim: o que foi, Adriana? O nome dela é Adriana. Aí ela disse assim: Ô mulher, me diga o que é que você estava cantando, o que foi, que louvor, que hino é aquele que você estava cantando no teu quintal ontem? Eu falei para ela o hino da igreja, qual pertence, eu sirvo a Deus na Congregação Cristã no Brasil. E o Senhor me trouxe esse hino, eu comecei a cantar, cantar, cantar. E a Irmandade, ela falou assim: Ô mulher, deixa eu te falar uma coisa. Você não sabe da minha vida, porque eu não te conto, eu vivo mais dentro da minha casa, você seguindo sua vidinha também com seus filhos. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu vivia numa opressão tão grande, minha vida, minha intenção era só tirar minha vida. E no dia que você cantou aquele hino, antes de você cantar o hino, eu estava aqui dentro da minha casa e eu estava tão oprimida que a minha vontade era tirar minha vida e deixar meus filhos, porque eu já não aguento mais o que eu passo. E aí, eu, uma força muito grande me tomou
tomou ela falando para mim, né? Uma força muito grande tomou ela e fez com que ela pegasse uma faca, a Irmandade, e colocasse em direção ao coração dela e começasse a empurrar aquela faca. E a Irmandade perdoa a expressão, tá? Mas foi assim que aconteceu. E aí, Irmandade, ela me disse que ela pegou aquela faca e começou a empurrar no peito em direção ao coração dela. E ela falou, era uma força tão grande que eu não conseguia soltar aquela faca da mão, né? E de repente, ela disse que eu comecei a cantar o hino aqui fora. Ela falou, de repente, do nada assim, você começou a cantar esse hino, aquele hino que você cantou, um hino muito bonito, muito glorioso, e entrou dentro da minha casa com uma força tão grande que eu perdi as forças, aquela força ruim que estava me tomando para tirar minha vida. Eu perdi aquelas forças ruins e de repente uma força tão poderosa entrou dentro da minha casa através daquele hino. Eu soltei a faca e hoje eu estou viva por causa daquele hino que você cantou no seu quintal. Irmandade, eu agradeço a Deus, porque Deus livrou a vida dela. O adversário queria tirar a vida dela, mas o nosso Deus apareceu primeiro e Deus não deixou com que o inimigo fizesse com que ela ceifasse a vida dela. E eu glorifico a Deus, Irmandade, por essas obras que Deus fez. Falei para ela que era um hino da congregação, que eu era uma serva de Deus, que servia a Deus na congregação, e aí o Senhor nos deu graça de testemunhar ela, testemunhar a graça para ela. Ela começou a congregar com a gente, e com o passar do tempo, o Senhor um dia também me mostrou uma parte que estava conversando com ela aqui na beirada do muro também, falando das coisas de Deus. O esposo dela passou por ela e falou para ela, Fia, tô indo ali, que ele chamava ela de Fia, e ele estava indo pro bar já jogar, e o Senhor me tomou assim, numa força, e o Senhor disse para mim assim, fala para ela que eu vou chamar o marido dela na graça. Aí eu falei, meu Deus, sem misericórdia, olha a situação desse homem, Senhor. Mas o Senhor falou, eu vou chamar ele na graça, pode falar para ela. E eu falei para ela, Irmandade, eu falei, Adriana, peraí, ó, nós estamos falando das coisas de Deus, mas peraí, deixa eu te dar um recado que o Senhor me mandou te falar. O Senhor mandou dizer que vai chamar teu marido na graça. E ela ficou espantada, a Irmandade, porque ela falou assim, Deus vai chamar ele na graça? Ele não honra os filhos, ele não honra a mulher, ele deixa nós passar necessidade. E começou a falar as coisas dele. Eu falei, olha, eu estou só falando o que Deus pôs no meu coração. Irmandade, agradeço a Deus porque o Senhor cumpriu essa parte. Demorou um pouco, demorou sim. Passou-se mais ou menos, salvo engano, acho que uns 4 ou 5 anos, mas o Senhor cumpriu, o Senhor chamou ele na graça, e hoje ele é nosso irmão na fé, serve a Deus, né, de coração, trabalha nas construções, o Senhor colocou ele para trabalhar nas construções, que ele é um ótimo pedreiro, está sempre ajudando nas construções, o nome de Deus está sendo glorificado. Então, Irmandade, esses são os testemunhos que Deus pôs no meu coração para contar para essa querida Irmandade, e peço perdão pelo tempo tomado, e peço à Irmandade que ore a Deus por mim, porque estou passando por uma parte muito, muito difícil, eu tenho clamado a Deus de dia, de noite, mas eu creio, Irmandade, que com a oração da Irmandade e com a minha oração também, eu creio que Deus vai me dar vitória. Então, Irmandade, me apresente na mão de Deus, que eu também estarei orando por tudo, por todos, e só o nome de Deus seja hoje e eternamente louvado. Amém.